Olá, tudo bem? Sou a professora Sandra Neves e nesta aula nós vamos conversar a respeito dos dois eixos estruturantes da educação infantil, as interações e as brincadeiras. Nós vivemos numa época em que as relações sociais estão se transformando. O uso da tecnologia como ferramenta de comunicação, ela facilitou imensamente o nosso dia a dia. Isso é indiscutível. Mas, e da mesma forma como que permitiu a aproximação entre pessoas, também fez com que muitas relações se pautassem na intermediação de um aparelho eletrônico. Só que esse fato está causando um distanciamento na construção de vínculos afetivos. E quando falamos da formação e do desenvolvimento da criança, isso é extremamente preocupante. O perigo desta situação é deixarmos as crianças se habituarem a manter relações que não envolvem uma conexão real, mas que sejam frias e muitas vezes artificiais. É recorrente a visão da sociedade de que a criança é um ser passivo, cuja atuação se resume a absorver como uma esponja e a refletir como um espelho os exemplos oferecidos pelos adultos. Essa visão não representa a verdade. É importante elucidar o impacto positivo que as interações saudáveis na primeira infância têm na formação dos cidadãos. As experiências e oportunidades de bons relacionamentos nos primeiros anos de vida auxiliam a criação de um forte alicerce, gerando valores, habilidades cognitivas e sociais. Peço que observe este quadrinho. A base afirma que as crianças têm uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo do seu jeito, de um jeito muito próprio. É importante reconhecer que a criança é um ser com sentimento, com emoções. Ela pensa, ela reflete o mundo à sua volta. A criança tem opiniões. As crianças têm uma natureza singular que as caracteriza como os seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. E para que haja um bom desenvolvimento da infância, é indiscutível a importância do estabelecimento de vínculo afetivo e de um vínculo afetivo positivo. O vínculo afetivo, ele se inicia entre a mãe e o bebê e ao longo da vida vai auxiliando a formação de um ser humano mais solidário, autônomo e consciente de suas responsabilidades. Ao iniciar a vida escolar, esta criança cria laços afetivos com o seu professor ou com o seu cuidador. E para que este vínculo afetivo entre professor e aluno seja bom para ambos, é preciso que o professor seja carinhoso, atencioso e, acima de tudo, respeite as particularidades de cada criança. Para o educador francês Henri Vallon, a dimensão afetiva ocupa um lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, quanto do conhecimento. Para Vallon, o processo de desenvolvimento infantil, ele se realiza nas interações que objetivam não só a satisfação das necessidades básicas, mas também como a construção de novas relações sociais. E com o predomínio da emoção social, com o predomínio da emoção sobre as demais atividades. Na concepção de Vallon, tanto a emoção quanto a inteligência são importantes no processo de desenvolvimento da criança. De forma que o professor deve aprender a lidar com o estado emotivo da criança, para melhor poder estimular seu crescimento individual. A afetividade está sempre presente em todos os momentos, movimentos e circunstâncias das nossas ações, e deve estar presente na escola. Não podemos confundir afeto somente com beijos e abraços. Estes gestos, eles são importantes, principalmente quando consideramos que muitos bebês e crianças passam 8, 10, até 12 horas na escola. Então, promover uma roda de conversa, por exemplo, e ouvir com atenção os alunos, promovendo a escuta ativa, cantar uma canção enquanto troca a fralda, acompanhar as brincadeiras e observar o que estão falando entre si, são formas pelas quais o professor pode demonstrar carinho, atenção e cuidado pela sua turma, sem a necessidade dos beijos e abraços. O professor é afetivo quando demonstra respeito pela criança e planeja as atividades específicas para elas. Vale aqui salientar que por mais que o vínculo afetivo entre educadores e educandos seja essencial,
Ele deve estar centrado na aprendizagem. O professor precisa saber que a relação dele com a criança não substitui a interação com a família. E nunca deve ser essa a intenção. A criança também precisa perceber que estar com o professor não é como estar com sua mãe, seu pai, irmãos, tios. Professor é professor, família é família, e um não substitui o outro. Na interação professor e aluno, o educador precisa observar e respeitar cada comportamento e criar diferentes modos de demonstrar que se importa com cada criança. Assim, ele estará promovendo uma valorosa relação afetiva. Quando o professor percebe e respeita as características de cada criança, compreende sua movimentação e seus motivos, ele estabelece um vínculo afetivo e algo que é muito significativo para todas as crianças. A Escola de Educação Infantil atual, que se propõe a desenvolver as crianças integralmente em todas as suas dimensões, garantindo aprendizagens essenciais, tem que se pautar pela formação de vínculo e pela afetividade, para que possa promover as interações de fato. E é nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas próximas e com o meio que as rodeia que as crianças revelam esforço para compreender o mundo em que vivem. O contato com a natureza e a experimentação de novas texturas, sabores, sons, cores também devem ser priorizados. E é nas interações e nas relações contraditórias que as crianças presenciam e por meio das brincadeiras que deixam transparecer as condições de vida a que muitas vezes estão submetidas. Nas interações com culturas e saberes, elas constroem suas identidades, suas preferências e seus modos de ver o mundo. Expressam seus anseios e seus desejos. Como um ser ativo desde o nascimento, as interações que a criança estabelece com parceiros diversos propiciam o desenvolvimento e aprendizagens significativas. Assim, as crianças pequenas precisam ter muitas oportunidades para interagir com os adultos e, em especial, com outras crianças, e para assim manter uma comunicação face a face no seu dia a dia. Já a brincadeira, ela é reconhecida por sua ludicidade, como processo pelo qual a criança deixa de reagir ao mundo com base apenas em suas percepções e afetos. E passa a ser capaz de lidar com imagens e a fazer de conta que determinado objeto, personagem ou ambiente representa outra coisa. Os dois processos, as interações e a brincadeira, eles são elementos básicos na construção de cada criança como um ser único, sendo formas privilegiadas para ampliação de afetos, sensações, percepções, memória, linguagem e identidade. É com base nisso que todo o currículo se efetiva. É importante salientar que a aquisição das competências e habilidades essenciais para a educação infantil, ela ocorre de maneira distinta quando comparada às outras etapas da educação básica. O motivo para tal especificidade é que a BNCC mantém o foco nos eixos que já foram propostos pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009, que são a interação e a brincadeira. Esses são os dois eixos norteadores da educação infantil. Para que o aprendizado na educação infantil ocorra, ao educando deve ser garantido situações onde as interações e a brincadeira estejam presentes, mas o afeto também precisa estar presente. Abro um parênteses aqui para reforçar a importância das brincadeiras, pois elas são estratégias divertidas e prazerosas por meio das quais as crianças ampliam suas relações sociais, adquirem laços afetivos, transformam sua realidade, exprimem-se espontânea e livremente e desenvolvem a imaginação. Isto porque o brincar é uma atividade lúdica e, como discutido por Vygotsky, a brincadeira constitui-se numa influência positiva no desenvolvimento infantil, favorecendo os aspectos biológico, cognitivo e socioemocional. Quando o professor, por exemplo, realiza a observação e realiza o registro dos processos de ensino e aprendizagem das crianças por meio de brincadeiras, ele perceberá a aquisição de importantes capacidades cognitivas, tais como atenção, memória, imaginação e criatividade. Na esfera socioemocional, enquanto brinco e o professor observa,
Os alunos estabelecem vínculos afetivos, aprendem a lidar com regras e a conviver de maneira positiva com seus colegas e com o professor. E ainda, isso tudo ajuda no âmbito biológico. Ao brincar, desenvolvem capacidades como força, resistência, flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, habilidades manuais, enfim. É a partir da compreensão desses dois importantes eixos, das interações e da brincadeira, que a BNCC inseriu os novos conceitos de direitos e de aprendizagem em campos de experiências, e por meio dos quais é possível alcançar os objetivos de aprendizagem durante a educação infantil. Nós vamos agora assistir um vídeo produzido pelo Território do Brincar e pelo Instituto Alana. Ei, leva aí.
aquele saco que vende na venda, vem com fruta e verdura dentro. A gente vai, ou compra ou vende. Quando a gente acha na rua, a gente vai e pega. Até de rabada talvez vai. Vai ter 8. Mas aí se trabalhar. Mas aí se trabalhar. Ai, que saudade da minha infância. Sentiu saudade da sua infância também? Bom, este vídeo traz um brinquedo muito popular no Brasil, a pipa. Ou papagaio, quadrado, casqueta, raia, enfim, são muitos os nomes atribuídos a este brinquedo. Assim como ele pode ter muitas formas, tamanhos, cores. O importante e mágico neste vídeo não é a pipa. A beleza está em perceber toda a riqueza e o valor do ato de brincar. Toda a beleza da infância. Numa situação extremamente simples, notamos toda a potência da infância, toda a sua espontaneidade, sua essência. E eu te pergunto, professor, que aspectos do desenvolvimento é possível perceber neste vídeo? Quais dimensões do ser humano aí estão envolvidas? A resposta é todas. E isso não acontece somente na situação apresentada neste vídeo. O ato de brincar, de construir, de produzir, de criar e brincar em qualquer idade sempre envolverá todos os aspectos, todas as dimensões do desenvolvimento humano e de forma especial, é óbvio, na infância. Todo ato de brincar envolverá a dimensão física, cognitiva, social, a emocional e a cultural. Nessas relações, como apresentada no vídeo, as crianças exercem seu protagonismo e assim desenvolvem sua autonomia e oferecem fundamentos importantes para um trabalho pedagógico que respeita suas potências e suas singularidades. Para a criança, o momento de diversão é também aquele em que ela é vista como igual. Pode tomar decisões, expressar seus sentimentos e explorar o mundo sem seguir as regras dos adultos e do mundo adulto. Por isso, as brincadeiras são tão importantes. E toda essa potência é visível no vídeo que apresentei. A brincadeira é uma parte fundamental da aprendizagem e do desenvolvimento da criança. Momento em que ela exercita todos os seus direitos e estabelece contato com os campos de experiência. E tudo isso como protagonista de seu desenvolvimento. Particularmente, as brincadeiras têm um papel destacado nas escolas que são democráticas, cuja preocupação principal é a adaptação entre as novas gerações e as formas de trabalhar na educação infantil. A brincadeira povoa o imaginário infantil, enriquecendo o universo, as vivências e as experiências da criança, pois pela brincadeira ela apropria-se de sua imagem, espaço e meio social, interagindo consigo e com a comunidade. A escola tem o papel de, a partir da brincadeira, difundir o conteúdo e estimular a interação da criança com seus pares,
apresentando regras de convívio social e desafios a partir dos quais a criança irá construir sua moralidade, afetividade, autonomia, conhecimento e socialização. Nesse sentido, brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos e com diferentes pares, é responsável por ampliar e diversificar o universo infantil, criando novas possibilidades. As participações e as transformações introduzidas pela criança na brincadeira devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao seu desenvolvimento, ao desenvolvimento do seu conhecimento, da sua imaginação, da criatividade, das experiências emocionais e corporais, sensoriais, sociais e relacionais. E qual é o papel do professor nas brincadeiras? O professor é o facilitador da brincadeira. Ao professor cabe promover o estímulo da criança pela busca de conhecimento, facilitando o exercício dessa busca por meio de brincadeiras, respeitando e valorizando a diversidade de seus entes e os repertórios culturais que afloram tanto do grupo como individualmente. Portanto, o adulto é observador e não deve interferir, a menos que haja manifestação da criança com pedido de ajuda ou orientação, ou ainda quando a criança encontra obstáculos, mas mantendo cuidado em não mudar a ordem e os comandos estabelecidos na brincadeira, na coleta, nas coleções que estão se formando, nas construções que estão realizando. O espaço é organizado pelo professor facilitador, de modo a estimular as brincadeiras, sua seleção, as atitudes de cooperação entre as crianças, instigando a socialização do espaço lúdico e sempre respeitando a vontade das crianças envolvidas, dos atores. O papel do professor facilitador na brincadeira é de observador, elaborando registros daquilo que a criança mostrou durante o brincar, observando as diferentes linguagens sociais, afetivas, emocionais de cada criança. Por que o brincar é importante para o desenvolvimento infantil? O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar, ela aprende, ela experimenta o mundo, as possibilidades, experimenta as relações sociais, elabora a sua autonomia de ação e organiza suas emoções. O principal objetivo da brincadeira é permitir a criança explorar. Para uma criança pequena, tudo é experimento, até jogar e brincar com o prato de comida. A brincadeira é um espaço para explorar sentimentos e valores, assim como para desenvolver suas habilidades. A brincadeira surge de objetos estruturados e não estruturados, disponibilizados para as crianças. A partir da brincadeira, observamos que a exploração e a sequência lúdica dependem única e exclusivamente de cada criança, ou por vezes de um grupo de crianças ali envolvidas e dispostas a compartilhar aquele momento do brincar. Através do brincar e a partir do sentimento que aflora em cada brincadeira, a criança faz a leitura do mundo e aprende a lidar com ele, recria, repensa, imita, refaz, cria, desenvolvendo além de aspectos físicos e motores, aspectos cognitivos, bem como valores sociais, morais, tornando-se cooperativo, mais sociável e capaz de escolher seu papel na sociedade. Quando a criança tem oportunidade de escolha, que inicia com o brincar, ela exercita a sua liberdade e assim se torna uma criança mais observadora e crítica, não aceitando com facilidade que seja comandada. Para enfrentar o mundo, temos que ser sociáveis, manifestar desejos e expressar opiniões. Assim, a criança precisa saber o seu papel. Seja na sua casa, seja na escola, na rua, no bairro, por fim, na sociedade, para, a partir deste conhecimento, apropriar-se de suas escolhas. No brincar, a criança explora, coleta, seleciona, coleciona, constrói, conforme sua vontade, ou através de observações de experiências anteriores. Assim, ela aprende a elaborar suas reflexões, a elaborar suas estratégias, independência e criatividade, permitindo que aumente sua experiência do grupo no qual está inserida.
As brincadeiras contribuem no desenvolvimento infantil de forma decisiva, construindo um adulto que acredita em seu potencial e no seu potencial transformador, cultivando dentro de si uma forte vontade de viver em um mundo melhor. E como as crianças brincam? Para as crianças, tudo pode virar um brinquedo. Muitas vezes elas brincam com materiais que chamamos de não estruturados, como gravetos de madeira, panelas, pratos de plásticos, travessas, bacias, vasilhas com tampas, talheres de plásticos, materiais de cozinha, jogos de encaixes, bonecas, fantoches, pedras. A partir da exploração desses materiais, as crianças constroem as brincadeiras e a imaginação voa. O que muitas vezes para um adulto é uma simples caixa, nas mãos e na imaginação da criança se torna um castelo, um forte, um navio, enfim, o que a imaginação permitir. Aliás, segundo o pesquisador de cultura de infância Gandhi Piorsky, a imaginação é a verdade da criança. Lindo, né? E para alcançarmos a criança, devemos compreender que a imaginação é um mundo. Devemos atingir essa verdade. Sim, é um mundo. É durante o brincar que as crianças dão corda nessa imaginação. E segundo Gandhi Piorsky, o importante é garantir que o brincar aconteça em vários momentos, durante o dia da criança, e que ela seja sempre a protagonista da brincadeira. Você já se perguntou o que acontece com o cérebro da criança enquanto a criança brinca? Como a brincadeira atua no desenvolvimento neurológico? Brincar desenvolve todo o sistema neurológico de forma absoluta e desenvolve também uma das coisas mais importantes que a gente tem, que é a imaginação. Quando uma criança brinca, o cérebro dela é capaz de liberar encefalinas e endorfinas, duas substâncias neurotransmissoras encarregadas da diminuição da tensão neural. No momento da diversão, as crianças se sentem mais felizes, calmas e também criativas, devido a esses dois elementos. Quando elas usam o cérebro, uma outra substância chamada serotonina entra em ação, regulando e mantendo o equilíbrio do humor. Consequentemente, o ato de brincar ajuda a reduzir o estresse e também traz diversos benefícios para a memória e a aprendizagem da criança. Além disso, auxilia a criança a lidar e a resolver brigas, assim como a respeitar os colegas. Resumindo tudo o que vimos até aqui, é importante frisar que para a introdução de brinquedo e brincadeiras na educação infantil, depende de algumas condições prévias que são essenciais no espaço escolar e na postura do professor. Primeira condição, a aceitação do brincar como direito da criança. Segundo, compreensão da importância do brincar para a criança vista como um ser que precisa de atenção, carinho, ter iniciativas, saberes, interesses e necessidades. Terceira condição, criação de ambientes educativos especialmente planejados, que ofereçam oportunidades de qualidade para as brincadeiras e interações. Quarto, e última condição, desenvolvimento da dimensão brincalhona do professor. As interações e as brincadeiras são consideradas eixos fundamentais para uma educação de qualidade e para o pleno desenvolvimento da infância. Nunca se esquecendo que ter acesso a brinquedo e brincadeiras é direito da criança cidadã. Para que as crianças se tornem adultos seguros, que consigam resolver conflitos, é preciso deixar os eletrônicos de lado e criar situações em que o olho no olho, a conversa franca, cuidadosa, amorosa, ela possa acontecer. É preciso garantir que a criança seja criança. Interações e brincadeiras, uma complementa a outra quando pensamos em infância. Ao brincar, a criança interage. E não há melhor forma de interagir do que ao brincar. Trate com cuidado. Seja um professor que estimula as crianças a sonharem. Beijos no coração. Tchau!